Glória a Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Só Ele é digno, irmãos, de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aprenda algo. Se tem uma coisa que Deus não abre mão, irmãos, é da glória. Ele não divide a glória dele com ninguém. Então toda a honra, toda a glória, todo o louvor tem que ser dada a Ele. Amém? Uma das coisas que fez Lúcifer, Satanás cair, ser lançado por terra, foi querer dividir a glória de Deus. Ele quis glória para ele, ele quis honra para ele. Então, no coração de Satanás, no coração de Lúcifer, ele não achava certo só Deus receber a honra, só Deus receber a glória. Tanto que ele conseguiu, a Bíblia diz que ele conseguiu contaminar, influenciar 1/3 do céu. Então 1/3, irmãos, dos anjos foram banidos também junto com Lúcifer. E hoje, irmãos, a gente vê muito disso, no dia a dia. Pessoas querendo a honra para ele, querendo ser a estrela, querendo ser a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Então, a Bíblia diz que quando essas pessoas se exaltam, Deus abate. Os exaltados, irmãos, serão abatidos, mas os humilhados serão exaltados. Então, que toda soberba venha a ser arrancada do nosso coração, todo egoísmo seja arrancado do nosso coração, em nome de Jesus. Aleluia. Se você tem aí a palavra de Deus, gostaria que você abrisse ela no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. E depois nós vamos lá para Juízes novamente, terminar não, nós vamos dar continuidade lá no livro de Juízes, falar um pouquinho também sobre a matemática de Deus. Amém? A matemática de Deus, irmãos, é diferente da nossa. A sua matemática, quanto mais, melhor. A matemática de Deus é menos é mais. É assim, a cultura de Deus, irmãos. É assim que Deus pensa. Menos é mais. Para nós, não. Quanto mais, a gente acha que é melhor. Mas Deus não pensa assim. Deus, ele pensa ao contrário. E se você aplicar isso no seu coração, quanto menos, melhor, irmãos, ou menos é mais, melhor dizendo, você vai ver que realmente isso é o que funciona. Por quê? Porque a Bíblia diz que você não pode falar muito, que você não pode se exibir muito. Você tem que sempre ser uma pessoa moderada, uma pessoa temperada. Um dos frutos, das qualidades que nós temos que buscar em Deus, irmãos, é a temperança. Nós temos que ser uma pessoa temperada, Por isso que tem até o ditado entre os gourmet, entre os chefes de cozinha, dizendo que menos é mais. Por quê? Porque quando você põe muito, não tem como reverter. Mas quando você põe menos, dá. Vamos supor aqui que você está fazendo um prato, uma receita. Aí você vai lá e taca muito tempero ou muito sal. Acabou. O prato pode ser a coisa mais maravilhosa que, bonito, pode ter lá um visual lindo, mas a hora que for pôr na boca, estragou, não tem como comer. Por quê? Porque você exagerou. Então, menos é mais. Vamos ler a palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 diz assim: melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Vou repetir. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Em outras traduções está: melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. Então, em outras palavras, o Senhor está falando:
não é como você começa, mas é como você termina. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos, Senhor. Muitos longe, apartados, ó Pai, Senhor, pela distância, mas ligados pela oração, ligados pelo Espírito, ligados, Pai, no amor, na visão. Ó Deus, que cada um que venha ouvir a minha voz agora, que cada um, Pai querido, que venha assistir, Senhor, este vídeo, este culto, essa live, eles possam, Senhor, receber, Senhor, a porção que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Fica conosco, Pai, trata conosco, nos ensina, nos corrija, nos exorta. Nós não queremos, ó Pai, ser as mesmas pessoas, nós queremos viver, Senhor, de glória em glória, de mudança em mudança, de vitória em vitória. Que nós possamos, Senhor, subir, galgar, que nós possamos conquistar, que nós possamos crescer, mas crescer na graça, crescer no conhecimento, e sempre, papai querido, aleluias, te louvando, te bendizendo, te exaltando e dando a glória devida ao Senhor. Tira de nós, Senhor, toda soberba, tira de nós, Senhor, todo egoísmo, Senhor, arranca de nós, ó Pai, Senhor, a autossuficiência, que nós possamos, ó Pai, ser dependentes de Ti, em tudo, que tudo que nós formos fazer, papai querido, o Senhor possa estar na frente, que nada, Pai, a gente venha fazer se não for da Tua vontade, que a gente não venha arredar o pé, como Moisés disse, do lugar, sair do lugar se o Senhor não for conosco. Por isso, Senhor, nós clamamos, Pai, fica conosco, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Assim nós oramos em nome de Jesus, e quem concorda, diga amém, diga glória a Deus, diga aleluia, amém? Então, irmãos, eu quero deixar aqui essa reflexão para você, a respeito do fim das coisas. Nós estamos no meio de uma situação difícil, nós começamos, amém? Eu não sei, eu já até perdi a conta, acho que mais de 60 dias nós estamos nessa pandemia, né? Acho que mais de 60 dias, irmãos, que nós estamos nessa situação, né? Quando foi dado ali o alarme, quando foi dado ali foi comunicado ali que os estabelecimentos seriam fechados, só os essenciais ficariam abertos. E foi um choque, irmãos, parece que a gente, até agora eu falo para a pastora, eu falei, irmão, parece que a gente está vivendo num sonho, né? Mas é engraçado que o Senhor sempre nos alertou a respeito disso, irmãos. O Senhor sempre deixou claro na sua palavra que certas coisas aconteceriam. E nós estamos igual aos discípulos, né? Porque Jesus passou 3 anos e meio com os discípulos, dizendo, olha, eu vou morrer, é necessário que o Filho do Homem, né, seja morto, Mas quando ele morreu, os discípulos não acreditaram, ficaram sem direção, ficaram sem chão, muitos voltaram, né, muitos acabaram se afastando, se desviando, e nós estamos vivendo isso agora, irmãos. Por isso que a palavra de Deus diz que o melhor é o fim das coisas do que o começo. Por quê? Porque tem muita gente que começa bem, mas não termina. Tem gente que começa um relacionamento, tem gente que começa um curso, tem gente que começa, né, algo, mas não vai até o fim, não termina. Então, Salomão aqui, na infinita sabedoria que Deus deu para ele diz, olha, não é como começa. Ele está falando dele, irmãos. Salomão está falando dele. Ele começou muito bem, mas terminou mal. Então, como nós vemos muitas pessoas, irmãos, né? Como eu disse, os discípulos, eles ficaram 3 anos e meio com o Senhor, andando, ouvindo, aprendendo, vendo milagres, mas, quando ele morreu, os discípulos desviaram. Essa pandemia, irmãos, essa situação que nós estamos vivendo, tem muitas pessoas se desviando, muitas pessoas voltando às velhas práticas, muitas pessoas, né, desanimando. E eu não culpo, irmãos, eu não culpo elas, eu culpo a gente, porque a Bíblia diz que os fortes, João, têm que suportar os fracos.
E nós precisamos suportar essas pessoas. Nós precisamos ir atrás dessas pessoas. Nós não podemos apontar o dedo, né, e falar, lá, é só vir a pessoa assim, essa. Não. A gente tem que se conscientizar que não é todo mundo que termina a carreira, que não é todo mundo que completa a corrida. Então, melhor é o fim das coisas do que o começo delas. O fim é melhor do que o começo. Por quê? Porque é no fim que nós vamos comemorar. Você não pode comemorar, né? Tem ditado que diz, você não pode cantar o hino antes da vitória. Eu estava vendo alguns vídeos esses dias aí, de pessoas, né, de jogo de futebol, que a pessoa chutava, irmãos, para o gol e já saía comemorando, mas a bola não entrou. Né? Então batia na trave e voltava, e o cara já estava lá, a hora que ele ia olhar, falou, não foi gol. Então, por quê? Porque muitas das vezes nós estamos vivendo isso, irmãos, né? Nós não estamos esperando para um alpinista, qual que é o melhor? É o pé da montanha ou é o topo da montanha? Para um alpinista, irmãos, quando ele chega no pé da montanha, só está começando o desafio dele. Mas quando ele chega lá em cima, e ele crava lá a bandeirinha dele, né? Ele chega lá e tira selfie, que ele conseguiu, aí sim é a vitória. Para um piloto de Fórmula 1, não estou falando, irmãos, eu não quero que você me entenda errado, dizendo que todo mundo tem que chegar em primeiro. Não, o apóstolo Paulo, ele disse assim, olha, eu combati o bom combate, né? Terminei a minha carreira, guardei a minha fé, mas ele não está falando de chegar em primeiro, ele está falando de completar a corrida. Aí que está a diferença. Muitas pessoas, elas acham que elas têm que ser vitoriosas em tudo, né? Tem gente que não sabe perder. É só você jogar bola com a pessoa que você já vê que a pessoa desvia, parece outra pessoa. Por quê? Porque não sabe perder. E o apóstolo Paulo está falando o seguinte, olha, Salomão também, não é o começo, não é como você começa, mas é quando você termina. Né? Como você termina. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, diz assim, sê fiel até a morte, para receber a coroa da vida. Então, nós temos que ser fiel, irmãos, não é só de domingo, não é só de quarta, não é quando ninguém está vendo, quando todo mundo está vendo. Nós temos que ser fiel, irmãos, quando ninguém está vendo. Nós temos que ser fiel, nós temos que honrar, não é só na presença. A honra verdadeira não é na presença da pessoa. A honra verdadeira é na ausência da pessoa. Aí que está a verdadeira honra. Né? Aí que está a verdadeira. Eu honro a minha esposa não é quando eu estou perto dela, ou na frente de alguém, fico fazendo mexer, né? Propaganda. Oh, esposa linda, maravilhosa, a minha esposa, e não sei o quê, na frente dela. Não. É quando eu estou longe dela, aí que vem a verdadeira honra. Um filho, ele honra o pai, não é na presença, é quando ele está longe. Não sei se você está me entendendo. Amém? Então, a Bíblia diz o seguinte, ser fiel até a morte. Não está falando que vai ter luta. Não tá falando que não vai ter prova, dificuldade. Está falando que é para você continuar. Vai cair? Vai. Vai ter decepção? Vai. Mas se levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e continua caminhando. Continua caminhando. Não importa, irmão, se você se quebrou, se você se decepcionou, se você se frustrou, se você foi traído. Lógico, tudo isso dói. Mas tudo isso é experiência. Tudo isso é feridas que vai um dia virar cicatriz. Um dia essa ferida aberta, ela vai se fechar. E você vai olhar para ela e falar assim, caramba, olha só, olha o que eu vivi. Eu lembro muito bem quando eu recebi essa ferida. Eu lembro muito bem quando eu fiz esse machucado, né? Lembra? Machucado, né? As crianças se machucavam, ralava. Aí quando olha, depois de adulto, fala, nossa, olha, eu fiz esse machucado aqui. Eu lembro. Ontem nós comemoramos o aniversário da Kaline, né? 30 anos. E muitas vezes a pessoa fala assim, poxa vida, tá no Face, né? Não tem como negar. Está lá, está segurando o 3 e o 0.
E o Espírito Santo falava ao meu coração. Ela conseguiu. Você acha que ela não teve luta para chegar até... Na verdade, o aniversário é hoje. Se você puder depois dar os parabéns para ela. Nós comemoramos ontem, mas ela faz aniversário hoje. Então o Espírito Santo falava ao meu coração. Ela teve luta? Teve decepção? Teve desertos na sua vida? Teve. Mas ela estava lá, comemorando mais um ano de vida. Amém? E nós profetizamos ali, nós oramos por ela ali, nós profetizamos que muitos anos como aquele viriam na vida dela. Lógico, eu não tenho como prometer, quando eu estou orando para uma pessoa que está fazendo aniversário, que ela vai ter um ano inteiro de glória, de vitória, só, né, bolo e guaraná e não sei o quê. Não, irmão, vai ter luta, vai ter... Mas o importante é que ela conseguiu vencer e completou mais um ano de vida. Aleluia! Então o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, ele diz, olha, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça está guardada. Aleluia! Então, não é como começa, irmãos, mas é como termina. Mas agora eu quero que você preste atenção, que eu disse que nós vamos aprender um pouco sobre a matemática de Deus. Então, nessa caminhada, para você chegar até o fim, para você chegar até lá, para receber a coroa da vitória, o Senhor vai começar a tirar algumas coisas da sua vida. O Senhor vai começar a separar você de algumas pessoas. Não é que todo mundo que começou com você, que vai terminar com você. E nós temos que estar preparados para isso. Por quê? Porque se você dirigido por Deus, irmãos, é Ele que vai selecionar as pessoas para caminhar com você. Amém? Então eu quero que você abra a palavra de Deus lá em Juízes novamente, né, onde eu li lá sobre a oferta, mas agora a respeito do capítulo 7, eu quero explanar algumas coisas com você. Gideão com 300 homens, né, o título, vence os midianitas. Então diz assim, versículo 1 até o 3. Então Jerubaal, né, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré no vale. E disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Agora, versículo 3, pois apregoa, né, grita, apregoar é gritar, irmãos, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for covarde e medroso, que volte e vá-se depressa, apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. E disse o Senhor ainda a Gideão, ainda muito povo, faze-o descer as águas, e ali os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. A matemática de Deus, irmãos, eu quero que você guarde isso no seu coração. Quem vai falar que vai contigo e quem vai falar que não vai contigo, é Deus. É Deus que vai selecionar. É Deus que vai, porque se você insistir, irmãos, preste atenção nisso. Se você insistir em se relacionar com uma pessoa que Deus está falando para não se relacionar, o final é tristeza. O final é luta, é guerra, desnecessária. Então, nós temos que entender o seguinte, nós que somos de Deus, nós que somos dirigidos por Deus, quem vai selecionar as pessoas para andar com a gente é Deus.
É o Senhor que vai peneirar. É o Senhor que vai falar, esse vai, esse não vai, esse vai, esse não vai. Pastor, mas como é que eu vou saber? Entrega na mão dele. Que as pessoas elas vão sair, irmãos, naturalmente da sua vida. Aleluia. Precisamos, irmãos, nos fortalecer dentro do propósito. Porque Deus tem um propósito para que você chegue no final. Como eu disse, não é como você começa, mas é como você termina. Então, nessa caminhada, Deus tem um propósito. Na verdade, Deus tem um propósito em tudo na sua vida. Mas nessa caminhada, até você chegar no fim, né, como nós lemos lá em Eclesiastes, no fim das coisas, nessa caminhada, nós chamamos de processo, para você chegar no propósito. Então, é no processo que Deus vai falar, esse vai, esse não vai, esse vai, esse não vai. Eu pergunto para você, irmãos, quem que você achou que ia com você e não foi? Quem que você falou, não, essa pessoa vai ficar comigo, essa pessoa é meu amigo, meu camarada, né, meu irmão de verdade, isso aqui, e já não está mais com você? Eu estou falando para pessoas que confiaram, que achou que ia com essa pessoa até o final, e não foi. Mas por que que isso aconteceu? A culpa é sua, a partir do momento, irmãos, que você entrega a sua vida para o Senhor, e faz como Gideão, obedece o que o Senhor está falando, a culpa não é sua, é Deus que está tirando, é Deus que está selecionando. Então nós precisamos nos fortalecer dentro do propósito. Nessa pandemia, irmãos, tem muita gente se revelando quem é e quem não é. Como eu disse, irmãos, não é na presença que você honra, é na ausência que você honra. Sabe, tem pessoas que usam muita desculpa, dizendo assim, eu não vou por causa da pandemia, eu não vou fazer isso por causa da pandemia, não sei o quê. Mas não para em casa, irmão. Não para, não sossega, já dizia minha mãe, né? Não sossega o facho. Vai para tudo quanto é, só não pode vir para a igreja. Né? Só não pode vir para a igreja. Mas vai no mercado, vai fazer não sei o quê, faz caminhada, anda de bicicleta, e vai para um lado, vai para o outro, e se estiver trabalhando, vai trabalhar, e tem que trabalhar mesmo, não tem que produzir, a saudade que eu tenho de estar indo lá para a empresa, não posso. Mas, usa desculpa, irmãos. Perceba o trabalhar de Deus em sua volta. Vamos usar Gideão aqui como exemplo. Gideão convocou 32 mil homens para a guerra. Sabe quantos Deus convocou? 300. Está entendendo a matemática de Deus? Vocês estão entendendo a matemática de Deus? A matemática do homem é 32 mil. A matemática de Deus tem muita gente. Faz o seguinte, grita. Faz o seguinte, apregoa. Grita bem alto. Né? Então Gideão convocou 32 mil, mas Deus convocou 300. Como entender a matemática de Deus? Por quê? Porque na sua e na minha concepção, quanto mais melhor, sim ou não? Quanto mais melhor. Quanto mais gente, melhor, porque fica mais fácil, não sobrecarrega todo mundo. Mas na matemática de Deus não é assim. Na matemática de Deus, irmãos, é Ele que vai selecionar. Esse vai, esse não vai, esse vai, esse não vai. Né? É assim que Deus trabalha. Então deixa Deus selecionar quem vai andar com você. Não fique insistindo, irmãos, porque você vai quebrar a cara. Uma verdade, irmãos, né? Como entender a matemática de Deus? Uma verdade, Ele sempre age diferente da nossa. Ele sempre vai ir na contramão da sua verdade, da sua concepção. Então, precisamos entender isso. O Senhor selecionou quem ia e quem não ia com Gideão. Ao invés de Deus adicionar, Ele tirou. Então tem coisas, irmãos, na nossa vida que falam assim, meu Deus, eu estou pedindo para Deus me dar, Ele está tirando. Eu estou pedindo para Deus acrescentar, Ele está tirando. Irmãos, Ele tira de você algo, mas Ele coloca algo em você dele. O que estava faltando para aquele povo ali, quando Gideão gritou? Coragem. Coragem. É o que faltava, irmão. Como que a pessoa ela vai chegar até o fim? Como eu disse lá em Eclesiastes, nós lemos, o melhor é o fim, não é o começo. Como que a pessoa vai chegar até o fim se ela não tem coragem? Coragem. É o que está faltando, coragem. Como vencer uma batalha, irmãos, se Deus está tirando pessoas da nossa vida? Porque na nossa concepção,
É que tem que vir mais gente, mais gente, mais gente, mais soldado, mais guerreiro. Mas não adianta você ter pessoas, irmãos, que vivem de aparência do seu lado, que por dentro estão medrosos, morrendo de medo. Tem gente que você viu nele um guerreiro, mas Deus viu um covarde. Você olha e fala, não, esse aqui vai, esse aqui, ó, é pau para toda obra, esse aqui vai comigo, esse aqui, não, agora eu achei o cara. Você está olhando, irmãos, de um jeito, Deus está vendo de outro. No que você vê guerreiro, Deus vê covarde. No que você vê covarde, Deus vê guerreiro. Por quê? Porque Gideão era assim. Gideão estava onde? Num buraco, no lagar, malhando trigo, para preservar aquele trigo dos midianitas. Deus olha para Gideão lá naquele buraco e diz assim, Deus é contigo, varão valoroso. Quando a gente olha um covarde, Deus vê um guerreiro. Quando você olha um guerreiro, Deus vê um covarde. Você está entendendo a matemática de Deus? Deus age diferente porque Ele vê de maneira diferente. Ele não vê como você vê, Ele não pensa como você pensa, Ele não age como a gente age. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. Em outras palavras, quando você está indo com milho, Deus já está voltando com a pamonha, já está voltando com o curau. Quando você está indo, Deus já está voltando, irmãos. Por quê? Porque Ele está à frente do nosso pensamento, Ele está e age, então deixe o Senhor agir. Não fique chorando, irmãos, por uma pessoa que foi embora, não. Levanta a cabeça, dá a volta por cima e viva um novo começo. Gideão, irmãos, ele falou assim, mas espera aí, só sobrou isso? São esses 300 que você vai lutar contra os midianitas. E quantos midianitas era? Quase 185 mil, irmãos. Mas quem ia lutar não era Gideão os 300. Porque essa guerra, essa peleja, era de Deus. Essa luta, essa peleja que você está vivendo, irmãos, não é na quantidade, não é na sua força, não é nos seus recursos, é Deus que vai te dar a vitória. Porque Ele mesmo disse, Ele disse assim, olha, tem muita gente, muito é o povo que está contigo, para que eu dê os midianitas na sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. É muita gente. Irmãos, a glória tem que ser de Deus. E nós temos que viver de milagres em milagres. Porque aí está o segredo. Não sei se você me entende. Aí está o segredo, irmãos. É você ter pouco e de repente você receber a vitória. É você não ter recurso. É você não ter muito estudo e você de repente está numa posição elevada. Mas como é que você chegou aí? Como é que você subiu? Como é que você foi promovido desse jeito? Como é que você está nessa... Como é que você abriu essa loja? Como é que você comprou isso? Como é que você conquistou isso? Aí você vai dizer assim, não foi no meu braço. A glória de Deus. Foi Deus que promoveu. Foi Ele. Aleluia. Deus, quando você vê um guerreiro, Deus ele vê de outro jeito. Gideão ouviu a voz de Deus e se posicionou. Preste atenção nisso. Gideão ouviu a voz de Deus e se posicionou. E gritou, covardes, medrosos, voltem. E voltou 10 mil, irmãos. A seleção de Deus começa quando nós nos posicionamos. Então, tome uma posição de servo, de serva de Deus. E quando você se posicionar, aí as coisas vão começar a mudar na sua volta. As coisas vão começar a ser dirigidas por Deus. Então, quem vai falar, quem vai, quem não vai, não é mais você, não é você que escolhe, mas quem vai escolher é Deus. Por quê? Porque você está se posicionando, você está se colocando na presença de Deus, você está ouvindo a voz de Deus, e você está dizendo, Senhor, agora eu estou nas tuas mãos, então dirige a minha vida, dirige o meu ser, o meu pensar, o meu falar, o meu ouvir. Senhor, eu estou na tua mão. Aí Deus fala, então tá bom, agora você está no lugar certo, você está na minha mão. Então agora quem vai fazer sou eu. Quem vai selecionar, quem vai andar contigo, sou eu. Quem vai falar, quem vai guerrear com você, sou eu. Eu vou colocar as pessoas certas no seu caminho. Não vai buscar, irmãos. Deixa Deus trazer.
Não fica caçando, não fica procurando. Aleluia. A seleção de Deus, irmãos, começa quando nós nos posicionamos. Se você gritar, muita gente ao seu redor vai ficar para trás. Grita, irmão. Faça como Gideão, grita. Você vê se muita gente não fica para trás. Grita, fala como Gideão. Os covardes podem ficar para trás, porque eu tenho um compromisso com meu Deus, eu tenho um compromisso com a obra do Senhor, eu tenho que tomar um posicionamento. Comece a se posicionar, para você ver que aqueles que batiam no seu ombro, irmão, nós vivemos isso. Nós vivemos isso quando nós saímos de uma denominação e viemos para a Lagoinha. Muitas pessoas que a gente achou que vinha, irmão, ficou. E pessoas que eu achei que não vinha, veio. Mas eu vi o que isso? Eu vi um livramento de Deus. Eu vi um grande livramento, irmãos. Porque no meu coração, poxa vida, a pessoa fazia isso, falava disso de mim, me chamava de pai, me beijava e não sei o quê. E eu fiquei indignado, irmãos. Eu fiquei sem dormir, eu falei para a pastora falou, calma, amor, não sei o quê. Eu falei, mas caramba, eu não acredito numa coisa dessa. O cara me abraçava, me beijava e não sei o quê. Ela falou, é Deus. E quando eu estava preparando essa palavra, eu falei, Jesus, me desculpa. Me perdoa, Senhor, porque era eu que queria trazer comigo, era eu que queria trazer para a mesa, era eu que queria ter comunhão, não era a pessoa que queria ter comunhão comigo. As pessoas estavam assim, irmãos, com Gideão. Gideão falou, mas espera aí, Senhor, é 32 mil, só sobrou 300. 300, porque quem está escolhendo, quem está falando que vai, e quem não vai, sou eu. Aleluia, glória a Deus, né? Então, grita, se posicione, faça como Gideão, e você vai ver, irmãos, que muitas pessoas vão te abandonar, mas não fica triste. Pode ser que você não entenda no começo, mas no fim, como eu disse lá em Eclesiastes, o fim das coisas é que importa, não é no começo, mas lá na frente, como a pastora Regina pregou na quarta-feira, dizendo assim, hoje o que eu faço vocês não entendem, mas vocês vão entender amanhã. Tem coisas, irmãos, que nós não estamos entendendo hoje, e a gente questiona, por quê? Porque a nossa mente é uma mente racional, a nossa mente é uma mente pequena, e a gente não entende o trabalhar de Deus. E Deus também não vai revelando tudo de uma vez. Deuteronômio 29 diz isso. Ele não revela tudo de uma vez, Ele vai revelando aos poucos. Né? Ele vai te dando aos poucos, por quê? Porque se Ele revelar todo o processo, você desiste. Então Ele vai revelando, né? Tem coisa oculta que Ele não vai revelar. Você vai ter que clamar muito para que isso aconteça. Jeremias 33:3. Você tem que clamar muito, não é você pensando que chegou, já vai sentar na janela. Não. Com Deus, irmãos, são processos. Aleluia. Tem gente, irmãos, que não cabe mais, ficou pequena para o tamanho do propósito que Deus tem contigo. Não, vai ficar para trás, irmãos. Você não pode carregar essas pessoas que vão te atrasar. Sabe, pessoas que nunca têm uma palavra, que nunca falam de Deus, que nunca falam das coisas do Senhor, que sempre falam de tudo menos do Senhor, essas pessoas não podem caminhar contigo. Essas pessoas não podem, elas ficaram pequenas para o tamanho do propósito que Deus tem contigo. Deus falou, Gideão, você não está entendendo, você vai livrar Israel das mãos dos midianitas que estão te assolando há 7 anos. Irmão, 7 anos os midianitas estavam assolando Israel. Eles plantavam, os midianitas vinham e acabavam com a colheita, roubavam a semente. Gideão está ali separando a semente para plantar, com medo. E Deus falou assim, Gideão, não é todo mundo que vai com você. Deixa eu selecionar. Deixa eu separar, deixa eu falar quem vai e quem não vai. E Gideão falou assim, sim, Senhor, pode separar. Eu fico imaginando na cabeça de Gideão, falou assim, pelo menos vai sobrar isso, né? Tem 32 mil, voltou 10 mil, vai sobrar quantos? 22 mil. Tá bom, né? Fazer o quê? Deus falou, não, você não está entendendo. Não é 22 mil. Vamos fazer outro teste aí. E eu vou selecionar para quem está apto, quem não está apto. Vamos testar. Irmãos, Deus nos testa. A Bíblia diz que Deus nos prova. E tem muita gente sendo reprovada. Mas tem muita gente sendo aprovada. E esses que estão aprovados, irmãos, esses que estão pagando preço com você, não esqueça deles, viu? Grava ele. Grava, escreve ele, o nome dessa pessoa que está andando contigo, que está pagando preço. Eu estou anotando tudo aqui, irmão. Eu estou anotando as pessoas que estão do nosso lado.
na hora da luta, na hora da prova. Não é todo mundo, irmão. Como eu disse, vai para tudo quanto é lado, mas para a obra não tem tempo. Aleluia. É dura essa palavra. Mas é necessário, irmãos. É duro nós entendermos, irmãos, mas nós precisamos entender. Não é fácil, mas nós precisamos entender. Não se apegue a pessoas, elas vêm e vão. Libera, irmãos, espaço para gente maior que precisa agora se encaixar na construção do seu destino. Chega de ficar patinando, chega de ficar sofrendo, chega de ficar investindo, irmãos, em pessoas que não querem nada, só querem te usar, só querem o que você tem. Gideão falou, mas peraí, poxa vida, quem que vai comigo? Só são 300, mas esses são fiéis. Esses não estão com você porque quer aparecer, não. Esses estão com você porque eles vão lutar, eles vão pegar na espada e vão lutar com você. Só que eles não sabiam que eles não iam precisar lutar. Mas esses 300 ficaram porque eram os fiéis. Aleluia. Peça para Deus, irmãos, graça para suportar. Não é fácil quando você perde alguém. Não é fácil quando Deus tira alguém do seu caminho. Não é fácil, irmãos. Mas peça graça para suportar quem vai sair. E peça para Deus discernimento de quem tem preparo para ficar. Ficou, Senhor, me dá discernimento para mim ver como que eu vou agir com esses 300 aqui. Como que eu vou agir com esse pequeno exército que o Senhor deixou comigo. Mas são esses que vão até o fim das coisas. Aleluia. Glória a Deus. Com 300, irmãos, não é a maioria. É verdade. É com que Deus aponta o dedo e decide usar para mudar a nossa história. Melhor é estar com 300 e com Deus do que com 32 mil sem Ele. Vou repetir, irmão. Melhor é você estar com 300 com Deus do que com 32 mil sem Ele. Então não é porque fala de Deus que é de Deus, irmão. Não é porque canta música de Deus que é de Deus. Nós temos visto muitas surpresas por aí. Nós temos visto muitas surpresas, pessoas saindo do armário, cantores saindo do armário, né? Que estava ali, agora eu sou gay. Mas como? Antes não era? Antes estava favorável. Agora eu vou para o outro lado. Então é assim, irmão. Quem seleciona e quem revela é Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deixa Deus selecionar quem deve participar dos seus projetos. Retenha o melhor. Deus escolherá só os verdadeiros. Aleluia. Deus vai escolher, irmãos, só os verdadeiros. Deixa Deus escolher. Deixa Deus apontar o dedo. Quem é e quem não é. Peça discernimento para Deus. Peça sabedoria para Deus. Senhor, pode selecionar. Quem ficar comigo é porque é o Senhor que está querendo que vá. E quem não ficar, glória a Deus, aleluia. Nós vamos continuar seguindo. Gideão, irmãos, ele não era uma pessoa qualquer. Tanto que Deus escolheu ele por quê? Porque achou graça nele. Achou valor nele. Como eu disse, lá em Juízes 6, né, o anjo aparece para ele dizendo, o Senhor é contigo, varão valoroso. Deus viu valor em Gideão. Por quê? Porque Gideão, irmãos, não se conformava com a situação. Gideão está no buraco? Tá. Gideão está num lagar? Tá. Mas o que ele está fazendo? Está lá escondido ou está lá trabalhando? Está lá malhando, irmão. Deus viu graça em Gideão, por quê? Porque ele estava malhando. E quando eu falo malhando, não é na academia não, irmão. Ele estava malhando o quê? Malhando trigo. Não tenho nada contra a academia. Ele estava malhando trigo para separar o pouco, para que o inimigo não viesse roubar. E Deus falou no meu coração. No tempo que Gideão no tempo de Gideão, houve 7 anos de extrema escassez na terra, como eu disse. Gideão era contemporâneo, pastora Regina, de Ruth, de Noemi, de Elimeleque, que saíram da terra que habitavam por falta de pão. Gideão não saiu, ele ficou. Se você for ver lá o livro de Ruth, você vai ver que Elimeleque e Noemi saem, porque havia fome na terra. Eles vão peregrinar
lá para o lado de Moabe, junto com os moabitas, mas Gideão não, Gideão fica. Como pode em tempo de fome só Gideão ter trigo? Eu perguntei para Deus, mas só ele tinha trigo, ninguém mais tinha. Sabe o que é interessante, que Deus falou ao meu coração? Ele estava aonde ninguém queria estar, no buraco. Ele estava onde ninguém estava, e tinha o que ninguém tinha. Ninguém quer estar lá escondido, irmãos, no buraco, protegendo algo, para ninguém roubar, pagando preço, malhando, como eu disse. Então Deus olhou lá do céu e viu, vai lá, anjo, desce lá e diga para esse moço aí, que eu sou com ele. Irmãos, Deus está falando no meu coração. O Senhor está dando uma ordem hoje, ao teu respeito, dizendo, vai lá, desce lá, e diga para ela, que eu sou com ela. Diga para ele que eu sou com ele. E eu vou tirar ele dessa situação. Eu vou selecionar quem vai andar com ele. Eu vou selecionar quem vai andar com ela. Eu vou dizer. Eu vou separar. Eu que vou dirigir. Eu que vou ordenar. Deus está falando no meu coração. Se você, irmãos, pode tomar posse dessa palavra, a sua vida não vai ser mais a mesma. O segredo, irmãos, é se dedique, zele da sua plantação hoje. O que é a sua plantação? O que você tem que cuidar hoje? O que Deus confiou na sua mão? Deus está falando, olha, cuida do que eu coloquei na sua mão. Zele pela sua plantação. Zele, você marido, zele pela sua família. Você esposa, zele pelos seus filhos. Pelo seu emprego, zele por aquilo que eu coloquei. Faça com zelo, faça com esmero, faça com fidelidade. Por quê? Olha o que aconteceu com Gideão. Olha o segredo. Gideão se dedicou e zelou da sua plantação. E chegou um tempo que só ele tinha o que ninguém mais tinha. O segredo, se dedique e zele da sua plantação hoje, e chegará um tempo que só você estará em lugares de excelência, colhendo que ninguém estará colhendo. Paga o preço hoje, mas no final das coisas, no fim dos tempos, você vai ter o que ninguém tem, e você vai colher o que ninguém vai colher. Quero que você fique com essa palavra no seu coração. A matemática de Deus, irmãos, não é a nossa matemática. Se você crê, o Senhor está, aleluias, nesse momento olhando para o teu coração e achando valor. Pessoas não acharam valor em você. Pessoas te abandonaram, pessoas te deixaram, porque não achou valor em você. Mas sabe por que o Espírito Santo está falando no meu coração? Porque você também não se dá valor. Se dê valor, se ame. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma. Você é filha, você é filho de Deus. E o Senhor, Ele pode mudar essa situação hoje, agora, nesse exato momento. Basta você crer. Então, se você quer um novo começo, se você precisa, aleluias, receber novamente a comunhão do Espírito Santo, escreva aí, Senhor, eu quero um novo começo, eu preciso viver um novo começo. Senhor, me visita, muda minha história, eu quero, Senhor, fazer diferente. Eu confiei em quem não tinha que ter confiado, eu acreditei, eu depositei todas as minhas fichas em pessoas que me decepcionaram. Mas hoje o Senhor está falando, filha, filho, sou eu que vai dizer quem vai e quem não vai com você. Sou eu que vou selecionar. Porque lá no fim das coisas, você não chegou ainda, mas eu já estou lá. Eu sei como termina a sua história. E hoje pode ser tudo diferente. Hoje pode ser tudo diferente. Eu quero convocar os intercessores para clamar por essas pessoas agora. Eu quero convocar, aleluias, você, aleluias, a se entregar, a confiar no Senhor inteiramente. Acredite, o Senhor tem um bom futuro para você. Sabe qual que é o pensamento que Deus tem para com você? É pensamento de paz. Tudo vai dar certo. Mesmo que hoje você não entenda, mas o Senhor está dizendo para você,
Confia em mim. Se entregue a mim. E deixa que eu vou selecionar as pessoas que vão andar com você. Aleluia. Eu quero orar.